aí um pouco da sua adolescência, infância, que te levou a escolher ser médico? Na verdade, eu antes de querer fazer medicina, eu gostava muito da parte de números, né? Sempre fui bem em áreas de exatas, física, matemática. Só que sempre quando as pessoas me viam conversando, ou dando uma atenção para alguma pessoa, eles me falavam muito que eu tinha uma sintonia muito grande em cuidar das pessoas. Isso acabou me trazendo uma ideia, né? Me trazendo energia justamente para começar a pensar na área de biológicas, né, no caso medicina. E nesse começo, nessa sementinha que foi criada, eu gostava muito de criança. Pretendia no começo ser um pediatra, já na parte dos últimos anos do colegial, segundo, terceiro colegial, já estava bem focado para seguir a carreira de medicina como pediatra, né? Só que isso mudou muito na faculdade, né, quando eu entrei. Mas nunca foi algo que eu tive alguma repercussão familiar, alguma herança de meus pais, tanto que só tem eu como médico, a minha irmã que é mais nova depois se formou médica, a seguir de mim. Foi algo que foi mais observacional das pessoas me estimulando a seguir uma carreira para cuidar das pessoas. Mas aí nesse período você já morava em São Paulo, seus pais são daqui? Não, minha família ela é de Fortaleza, tem uma grande quantidade de familiares por lá. Meu pai ele trabalha como administrador de empresa e trabalha com metais, então a gente mudou muito no Brasil inteiro, né? Já morei em mais de 5 estados do Brasil e cheguei em São Paulo por volta de uns 8 anos de idade e nesse período a gente se instalou aqui, criamos nossas raízes aqui em São Paulo. Realmente é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Eu sou bem metropolitano, gosto muito desse ritmo frenético de São Paulo e nós acabamos ficando por aqui, mas apesar que minha mãe tem sotaque maravilhoso do Nordeste, toda a culinária da minha casa vem do Nordeste, então tem um apreço muito importante, muito bom por toda essa parte do nosso Brasil. E aí para passar no vestibular de medicina é bem difícil, né? Como foi esse período para você? A fase vestibular é uma fase muito difícil, porque é uma fase que é a primeira vez que você tem uma responsabilidade muito grande, que o seu futuro ele tem como ação direta você. Você não depende de professor, você não depende de escola, você não depende de nada, você depende de sentar e estudar. Então foi uma obrigação muito árdua, mas eu sempre fui muito dedicado, né? Eu amo estudar, adoro estudar, para mim é quase um hobby, né? Tanto hoje, quando eu estou sem fazer nada, eu abro um livro, pego o trabalho. Então é algo que sempre foi muito natural, que meu pai e minha mãe me ensinaram. Mas como todo desafio, é um desafio grande, ainda mais na medicina, que é a carreira mais concorrida. Depois de estudar bastante, prestar várias provas aqui em São Paulo, eu gostaria de permanecer aqui na cidade de São Paulo. Passei em vários vestibulares, mas dos que eu queria, entre as 3 que eu mais queria, uma delas foi que eu passei, que foi a Medicina ABC. Então eu comecei em 2002, entrei na faculdade e eu já tenho mais de 10 anos de formado em medicina. Quando entrei na faculdade foi algo bem impactante, né? Porque é uma realidade muito absurda, assim, de tempo que você se envolve com a faculdade, com a medicina, com seus amigos, né? É um estudo integral todos os dias da semana, você volta para casa, tem várias atividades, liga acadêmica, atlética, esporte, diretor acadêmico, fora várias outras atividades extracurriculares que eu sempre amei, sempre gostei muito de fazer. Então algo que realmente consome muito, tanto que esses 6 anos de medicina foram realmente 6 anos que foram totalmente dedicados para ter uma boa formação e aproveitar o máximo possível de conhecimento e de faculdade, né, que é um período muito bom, mas eu só tenho memórias muito boas e passa rápido. Por mais que são 6 anos, passa rápido, acreditem. E aí você falou que teve bastante atividades, tanto a parte esportiva. Tem alguma história que você gosta de lembrar, assim, que você até hoje tem um carinho por ela? Eu fui coordenador de um projeto que se chama Sorrir é Viver. É um projeto que a gente trabalha com humanização hospitalar, usando o palhaço, o arquétipo do palhaço, o clown, para fazer esse tipo de tratamento ao paciente, de cuidado ao paciente. E uma das histórias que assim foram muito marcantes foi quando um paciente que ele já estava em estado terminal, quando eu estava em atuação com o meu palhaço, ele me reconheceu, achou que eu era um filho dele, que ele não via há muitos anos, e ele fez uma despedida para mim
como se eu estivesse realmente recebendo esse manifesto de adeus. Foi algo muito marcante. Nesse momento eu realmente não consegui manter o meu personagem, eu tive que fingir que eu era o filho dele. A própria esposa dele depois veio conversar comigo, depois da atuação, e veio agradecer e falou que ele estava há muitos anos esperando esse momento, ter uma oportunidade de conversar com o filho. Quando ele acabou tendo essa despedida comigo, ele se sentiu muito aliviado. A mensagem da esposa dele foi que ele teve um alívio do sofrimento que ele não tinha há muitos anos. Então esse pequeno conforto, esse gesto de carinho que eu tive, né, nesse momento, isso foi algo que assim ultrapassou qualquer tipo de relação que eu tive durante a minha fase de internato, de residência com o paciente, porque mostra o quanto o nosso carinho, o nosso olhar, a nossa tentativa ao máximo de ajudar o próximo faz muita diferença na vida de uma pessoa. E não só remédio, tratamento, cirurgias, às vezes o fato de você pegar na mão da pessoa, olhar no olho, conversar e levar a esse alívio já foi algo que assim que me deu um estímulo muito grande e uma certeza que realmente a medicina é aquilo que eu gostaria de continuar fazendo. Caraca, muito incrível essa história. E aí você falou que você optou pela área de ortopedia, né? Como foi essa decisão? Eu sempre fui muito ligado à parte esportiva, né? Sempre amo esporte, adoro ficar assistindo qualquer tipo de esporte, adoro vivenciar esse clima de atleta, de competição. E na minha época, a única ciência que chegava próximo a movimento, ao dinamismo do nosso corpo era a ortopedia. Então acabei me apaixonando pela ortopedia e eu também tinha facilidade em diversas matérias que são a base da ortopedia. Fui criando também uma grande aceitação cirúrgica, tanto em relação à habilidade quanto à vontade. Então me sentia bem no centro cirúrgico, adorava instrumentar, adorava assistir cirurgias, e eu sabia que eu queria ter uma vida dinâmica de consultório e centro cirúrgico, e a ortopedia encaixou perfeitamente como isso, né? Então eu cheguei no momento que eu decidi ir pela ortopedia, participei de várias ligas, de vários congressos, já estava super inteirado com essa cadeira e com a intenção de, depois de estar formado como ortopedista, eu consolidar com a medicina do esporte, que era o meu alvo principal. Graças a Deus, acabei fazendo essa trajetória, deu super certo, sou muito feliz, amo ortopedia, amo operar, adoro ajudar meus pacientes, adoro consertar fraturas, adoro reabilitar um paciente que está com uma lesão músculo-esquelética, então super satisfeito, super grato por tudo isso. E aí, onde que foi o seu primeiro emprego? Quantos anos você tinha? Como que foi essa primeira experiência? Foi, na verdade, a gente durante a faculdade, a gente não tem permissão de exercer a medicina, né? A gente consegue fazer alguns estágios, acompanhar alguns médicos, tudo isso, mas não remunerado. Mas no momento que eu me formei, no dia seguinte, meu pai chegou para mim, pediu meu cartão de crédito e eu entreguei para ele o cartão de crédito, ele pegou uma tesoura e cortou. E aí ele falou: filho, agora você tá na vida, agora pode começar a arrumar um emprego. E aí eu recém-formado de medicina, ainda com aquela emoção de formatura, de colação de grau, comecei atrás. Como todo estudante de medicina, foi atrás de plantões de clínica médica. Então comecei na clínica médica, por isso que eu gosto tanto de ler, de estudar, de associar a clínica médica aos meus tratamentos, porque eu tive uma experiência de pronto-socorro muito vasta. Então meu primeiro emprego foi mesmo pronto-socorro, emergência de clínica médica. A gente trabalhava em conjunto com amigos, tirava dúvida com eles, ligava para as pessoas mais velhas e deu super certo, foi muito bom esse período. E aí, depois disso, quais foram os próximos passos? Fiz os 3 anos de residência na ortopedia e traumatologia. A partir daí eu criei uma grande vontade de aprimorar mais ainda os conceitos de tratamento de fraturas, e eu adorava esse tipo de cirurgia, adorava esses traumas, sangue, adorava osso quebrado, tudo que era tragédia. Quanto mais tragédia eu gostava mais para operar. De fato, sempre tive uma boa habilidade para isso e acabei fazendo 1 ano de residência em traumatologia e fixador externo.
tratando também sequelas e deformidades ósseas. E durante esse 1 ano de subespecialidade, foi um ano maravilhoso, que realmente eu atingi esse objetivo de aprimorar a minha mão cirúrgica. E depois eu fiz 2 anos de uma outra subespecialidade dentro da ortopedia, que foi cirurgia de quadril. Ampliou mais ainda meu universo, já que eu estava tratando agora não só traumas agudos e fraturas, estava tratando doenças degenerativas, doenças incapacitantes, relacionadas ao quadril, que é uma articulação tão grande, mas tão delicada. E me apaixonei pela cirurgia de artroplastia total de quadril, né? Uma das cirurgias que, quer dizer, a segunda cirurgia com maior índice de sucesso entre todas as cirurgias da medicina. Responsabilidade gigantesca para atingir essa qualidade pós-operatória, e me encantei, né? Você vê um paciente de cadeira de roda e depois de meses de reabilitação ver ele andando e feliz e mudar a vida do paciente assim, é algo que realmente encanta. E poxa, eu sou super fã dessa cirurgia e dos tratamentos de quadril. Depois desse todo aprendizado cirúrgico, né, que foram anos a fio, eu comecei a retornar àquela minha origem da medicina esportiva. Então eu fiz 2 pós-graduações de medicina esportiva, comecei a tratar mais os atletas, as lesões esportivas, a trazer esse ambiente de competição dentro do consultório. Então começar a pensar em performance física, em prevenções de lesões, e consegui associar com a ortopedia muito bem. Então foi uma química muito boa. Só que como eu tenho uma cabeça muito dinâmica, que eu não dou sossego para ela, eu quis buscar mais. Então acabei indo para nutrologia, acabei indo para longevidade e para medicina regenerativa. Então tenho essas outras 3 formações. Acabei fazendo um universo de tratamento para a pessoa que procura ter uma saúde com mais qualidade, onde eu consigo melhorar todo o perfil metabólico, fisiológico do paciente. E claro que em momentos de doença, de lesões, em momentos de fraturas, eu consigo tratar e consigo regenerar no pós-lesão dele. Então eu consegui pegar todos os universos que eu achava importante para o meu dia a dia do consultório, e graças a Deus eu cheguei no momento que eu estou assim, muito satisfeito com o tanto de oportunidade e possibilidade que eu posso providenciar para o paciente ter uma vida cada vez mais com qualidade, uma vida cada vez mais plena, mais saudável e com mais vitalidade. De tudo isso que você já passou, se você pudesse lembrar alguma história que também foi super marcante para você nessas cirurgias e reabilitações? Um caso que eu sempre gosto de citar é de uma paciente que ela tinha uma síndrome muito rara, em torno assim de poucos casos no mundo, e ela acabou aparecendo no meu consultório como última esperança que ela tinha para poder se recuperar. Ela tinha uma artrose bilateral do quadril, dos 2 lados do quadril, muito grave, e ela tinha um problema genético, dificultava muito fazer anestesia, porque ela corria um risco de vida muito alto, então por isso que ninguém queria fazer a cirurgia nela. E ela tinha uma qualidade muscular muito degenerada, então que também no meu pós-operatório poderia prejudicar muito a prótese de quadril, que seria a cirurgia indicada. Ela confiou muito em mim, eu acabei confiando muito nela também, expliquei todas essas gravidades que ela poderia ter da cirurgia, mas ela me abraçou de um jeito que ela falou: doutor, eu só faço se for com você. Dito e feito, fomos juntos para a cirurgia. Hoje ela já está com mais de 5 anos de pós-operatório. Ela era uma pessoa que ela não conseguia, mal conseguia andar, né? E quando ela me contou que ela nas férias foi passear na praia e foi andar de bicicleta pela primeira vez, é algo que a gente fica bem emocionado e assim, que a gente sabe o quanto a gente está mudando a vida de um paciente, a vida de uma pessoa. Então eu acho que essa é uma das vitórias que eu tive, assim, que eu levo com muito carinho. Até um beijo para ela, que eu sei que ela deve estar me escutando. E eu acho que o meu objetivo é esse, eu tentar me esforçar ao máximo para tentar trazer um respiro no sofrimento do paciente, uma melhora de mobilidade para cada paciente que passa aqui comigo. Muito, muito legal. Como que você chegou na Enjoy? Poxa, a Enjoy, ela acho que caiu do céu literalmente para mim. Eu estou num lugar que eu estou completamente realizado e tenho uma liberdade para exercer a medicina que eu acredito, confio e que eu estudo a cada dia.
para trazer aqui para a clínica. Foi algo inesperado, então o Alessio eu conheço de uma pós-graduação de medicina esportiva que eu fiz com ele. A gente já tinha uma certa afinidade nesse período. Claro que a vida acabou nos direcionando para outros pontos, mas ela converge, né? Quando as pessoas elas têm uma energia tão boa, em algum momento da vida elas vão se encontrar de novo, e a gente acabou tendo esse bom encontro. Nesse momento o Alessio ele foi muito preciso e direto comigo, ele queria muito que eu trabalhasse aqui na clínica com ele, e depois que ele me falou que ele trabalhava aqui, o outro sócio dele era o Alid, que é alguém que eu já conheço da medicina do esporte também, alguém que tem uma alta credibilidade, que eu confio bastante no modo como trabalha. Poxa, juntou duas pessoas muito boas para mim com uma realidade de cuidar da saúde que eu procurava. Queria tirar todas as amarras muito tradicionais da medicina que impedem que a gente cresça como profissional e que impedem que o meu paciente melhore em um ambiente que ele não se sinta reprimido, não se sinta hostilizado. E aqui na Enjoy você tem praticamente tudo que você busca para ter uma vida mais saudável, uma vida que gere uma longevidade cada vez mais duradoura e cada vez com mais vitalidade. Então, quando esses conceitos bateram com a medicina que eu acredito, não tive outra escolha a não ser vir para cá, aceitar o convite do Alessio. Hoje estou muito contente, muito realizado, com objetivos muito maiores. A gente tem uma expectativa muito grande de crescer em vários departamentos aqui dentro. E claro que o maior beneficiado é o nosso paciente, né? A gente faz tudo por ele, estuda, trabalha, se envolve, sempre a procura dele estar cada vez mais feliz aqui dentro. Você pode contar um pouco do dia a dia aqui na Enjoy? Como que é esse tratamento com o paciente? Por que você fala que tem um campo tão grande de atuação? Bom, legal. Na Enjoy, o meu tratamento com o paciente, ele funciona da seguinte forma. Eu não faço nenhuma consulta tradicional ortopédica, né? Então, se o paciente vem com alguma queixa, com alguma dor, eu já vou conversar sobre outros setores da vida dele, né? Alimentação, hábitos de vida, para a gente tentar buscar a causa do problema desse paciente. Eu não quero tratar sintomas, não quero tratar a dor, o desconforto, o mal-estar. Eu quero tratar o porquê, o que originou isso, qual foi o desequilíbrio fisiológico do paciente que levou a ele a ter esses sintomas. Então o nosso corpo, ele nos transmite aquilo que ele está sofrendo. E é a busca desse desequilíbrio que a minha consulta ela se inicia. A partir daí, claro, nós vamos fazer um detalhamento melhor da queixa do paciente, e para definir o tratamento nós vamos associar tanto a queixa como os desequilíbrios metabólicos que o paciente está vivendo. Com isso, eu tive resultados muito importantes, assim, de pacientes que tinham total indicação cirúrgica e que conseguem até hoje impedir que eles sejam tratados de uma forma cirúrgica e estão bem. E isso foi me criando uma expectativa muito alta a me envolver em áreas dentro do metabolismo, da fisiologia, que conseguiu me dar tratamentos que ainda são pouco utilizados, infelizmente, na minha área básica de ortopedia. Então, meu tratamento se resume a mais ou menos assim, é uma hora de bate-papo mesmo, não é nenhuma consulta, a gente conversa, a gente dá risada, a gente passa sobre todos esses conflitos juntos, e a gente tem uma vivência durante esse período de tratamento muito intensa, né? Para mim, o paciente não tem essa coisa de retorna daqui a 2, 3 meses. Poxa, o tanto de tempo que a gente perdeu, que a gente poderia ter melhorado tanta coisa, né? Para mim, esse tratamento mais próximo, mais íntimo do paciente, semana a semana aqui no consultório, a gente percebe a evolução boa dele, não deixa ele desanimar, ele adere mais ao tratamento. Então isso favorece muito a minha busca de uma saúde osteomuscular e de uma longevidade. A minha consulta ela se baseia nesses pilares que para mim a ortopedia está envolvida. Então a medicina do esporte, a nutrologia, a nutrição, a longevidade e o metabolismo. Então a gente conseguindo fazer todos esses pilares estarem bem firmes, a gente consegue prevenir lesões, a gente consegue prevenir cirurgias, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Como que você enxerga hoje no Brasil a área da nutrologia e da ortopedia? Eu sou um estudioso sobre muito do que a medicina ela veio atravessando, todas as fases que ela veio, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje.
com essa tecnologia que a gente tem aí para dar suporte à área médica. E ela sofreu muitas transformações, porém as bases muito tradicionais dela, elas não avançaram conforme toda esse avanço do nosso mundo. Então a medicina, infelizmente, ela ainda está amarrada a conceitos muito básicos e às vezes até muito pequenos perto de um mundo muito grande que a medicina já pode atingir. Então, em relação à minha área ortopédica, o conceito que ortopedia é igual a cirurgia, o conceito que ortopedia é igual a placa, que é igual a parafuso, que é igual a prótese, infelizmente é algo que já não tem mais espaço num consultório ortopédico. Se a gente não mostrar um caminho de uma vida mais saudável e de prevenção para o paciente, a gente sempre vai estar tratando ele com cirurgia, enquanto a gente pode recuperar antes dele chegar na cirurgia. Então, por que a gente não cuida dessa articulação antes dela degenerar? Porque a gente vai cuidar quando ela degenera. E esse caminho todo entre o início de dor e a degeneração, o que a gente fez nesse caminho? É justamente toda essa história da degeneração que a gente tem que tratar. A gente tem que tratar desde o começo até o fim. Então, para mim, a ortopedia hoje é algo muito maior do que qualquer consulta de 2 minutos que pede um raio-x e marca uma cirurgia. Já a parte de nutrologia é uma ciência que cresceu absurdamente, tanto que ela ampliou seus braços para várias outras áreas, metabolismo, fisiologia, longevidade, estilo de vida na medicina. E hoje a nutrologia, para mim, é algo do dia a dia básico de atendimento ao paciente. Se você não pensar que o alimento, que tudo que a pessoa coloca do mundo externo para dentro do corpo dele pode provocar ou não provocar uma doença, pode provocar ou não provocar saúde, você já começa a prevenir, a tratar o paciente desde o início, né? E isso diversas doenças crônicas que cada vez mais a gente lê nos estudos que vem de um mau hábito alimentar. E você acha que as pessoas entendem o que é um médico nutrólogo hoje? Eu acho que as pessoas elas têm duas visões do médico nutrólogo hoje. Um médico nutrólogo que ele vai fazer uma baita prescrição, vários manipulados, remédios, hormônio, vários tratamentos para você, de uma forma que você se sinta às vezes um pouco assustado. Nossa, mas eu vim para não tomar remédio, vou ter que tomar tudo isso de remédio. Porém, quando o nutrologista ele explica e ele mostra o passo a passo do tratamento, os exames, mostra a melhora da pessoa como na composição corporal, na avaliação física, na avaliação clínica, mostra a importância da prevenção da medicina como um meio e um fim, e não somente como algo de ciência básica ou algo que seja relacionado a pessoas que têm já problema de saúde. A gente percebe que a nutrologia ela começa a atingir um patamar que eu acho o mais maravilhoso que envolve a nutrologia, que é você cuidar da saúde e não cuidar da doença. A nutrologia ela veio para o paciente vir no consultório e falar: doutor, eu não tenho nada de errado na minha vida, mas eu quero melhorar a minha saúde, eu quero saber como eu posso deixar essa minha saúde de 30 anos chegar com 80 anos dessa forma. Então acho que a nutrologia ela vem ampliando a nossa medicina ocidental e mostrando a importância do cuidado da saúde diário, semanal, mensal, e ter esse acompanhamento mais próximo com o paciente. Aí você falou de a pessoa estar com 30 anos, chegar aos 80 anos com a mesma saúde. Que pontos você olha para você conseguir fazer essa pessoa chegar nesse patamar? Eu tenho um slogan meu que é bem ao 100, né? Eu acho que nós temos comprovação científica que atualmente nós temos tudo, tanto da parte genética como da parte epigenética, para atingirmos 100 anos de idade. Como que a gente consegue fazer isso? Com um tratamento preventivo voltado para a saúde. Então, se a gente começar a equilibrar todos os tipos de atividade, de estilo, de hábitos de vida que nós temos no nosso dia a dia, nós conseguimos otimizar as nossas células e proporcionar uma autorregeneração,
uma autodestoxificação do nosso corpo. Ou seja, os processos inflamatórios que nós vamos tendo na vida, as cicatrizes da vida, nós vamos reparando com o nosso próprio metabolismo. Então isso é atingir uma longevidade de sucesso, uma vitalidade por muitos anos. E é isso que eu acredito e que eu busco e que eu estudo muito e tento associar as minhas áreas de especialidade voltada a esse tipo de ciência. E quando a pessoa chega aqui, os pacientes chegam aqui, quais são os principais erros que eles veem que você pode notar uma semelhança entre eles? Os erros mais comuns, primeiro, a alimentação, né? É algo que a gente desconhece, né? Nós mesmos médicos, nós não temos nenhuma formação durante os 6 anos de medicina em nutrição, algo que assim, eu não consigo mais trabalhar sem ter um nutricionista do lado, sem ter a nutrição me ajudando. Saber conhecer o alimento e o propósito do que você está comendo, para mim, é o erro mais comum que eu encontro aqui. Claro que a nossa vida muito ocidental, né, os hábitos que a gente herdou de culturas de fast food, hoje ela está impregnada no nosso dia a dia. Então, para mim, esse é um erro muito comum. Temos outros erros, né? Nós estamos numa condição de vida cada vez mais sedentária, cada vez imóvel. Ou seja, ficar sentado o dia inteiro é algo comum. Então, a falta de exercício físico, de prática de atividade física, ela está cada vez mais constante. É um outro erro também que eu bato muito de frente. E por último, a falta de cuidado com a saúde. Ou seja, você não saber o que melhorar. Mas meus exames estão bons, doutor, não tenho nada alterado. Mas a relação desses exames, a função do exame, será que ela realmente está boa? Então a gente não criar essa cultura de acompanhar com o médico mês a mês, de ter um acompanhamento anual, de rotina, com frequência, isso faz a gente procurar o médico no último momento, quando eu estou com dor, quando eu estou sofrendo, quando eu estou com algum problema sério. Então para mim esses são os erros que eu encontro mais importantes aqui no consultório, né? O paciente sedentário, o paciente mal nutrido e o paciente que ele acredita que ele esteja bem, acredita que ele não precisa de nenhum tipo de atendimento, de acompanhamento médico. Aprofundando um pouco nesse último erro, então, que a pessoa acredita que ela está bem, que não precisa do médico. Quando que você acha que é a hora da pessoa procurar um nutrólogo? O nosso corpo, ele sempre fala, né? Quando a gente percebe que a gente não tem mais a mesma performance de alguns anos atrás, poxa, eu era uma pessoa tão ativa, eu tinha tanta energia, poxa, eu me concentrava tanto nas minhas atividades, poxa, no meu exercício eu tinha uma performance tão legal, poxa, eu conseguia correr mais, eu conseguia ter mais força. Quando a gente percebe que as nossas funções basais, elas estão sendo prejudicadas, estão entrando em déficit, aí começa a surgir aquela luz, poxa, não tô legal, tá? Então acho que nesse momento que a gente percebe que nós estamos tendo uma decadência de princípios básicos da nossa vida, é hora que a gente realmente vai criar essa expectativa de procurar o nutrólogo. Claro que alguns pacientes meus, eles são meio empurrados para vir aqui, né? Às vezes marido, às vezes filho. Graças a Deus meus pacientes têm uma adesão muito grande por mim, então eles acabam sendo estimulados a trazer um acompanhante, namorado, marido, filho, enfim. Mas eu acho que é algo que começa o nosso corpo transmitindo mensagens que ele está estando em um estágio de decadência. Para emagrecer na internet você encontra de tudo. Tem tantas fórmulas e métodos. Tem uns que são muito bons e outros muito ruins. Como a pessoa consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim que ela vê na internet no dia a dia? O emagrecimento, a obesidade, é uma ciência que ela, por não ter uma especialidade que trate diretamente ela, isso é algo bom e é ruim. O bom é que tem várias especialidades que podem ajudar essa doença ou atingir o emagrecimento. E o ruim é porque às vezes o paciente se sente muito largado, não sabe quem procurar, né? Poxa, será que eu passo com o clínico? Será com o endócrino? Será que eu passo com o médico do esporte? Será que eu passo com o nutrólogo? E isso, qual que é o problema dessa liberdade demais que o paciente tem, que a pessoa que está precisando emagrecer tem? Que ela começa a receber informações de pessoas que não têm um estudo próprio nessa ciência do emagrecimento, pessoas que não têm uma formação sobre isso. Então começa a ouvir dicas, às vezes seguir tratamentos, às vezes investir dinheiro em fórmulas mágicas que poderiam
fazer você perder peso, e na maioria desses casos onde a pessoa segue algum profissional não capacitado para isso, a pessoa vai se frustrar, ou seja, ela vai ter um ganho legal, ela vai perder aqueles 5, 6 quilos inicialmente, mas ela não consegue manter constância. É algo que é a curto prazo. E esse é o maior problema do emagrecimento, é você manter duradouro o processo, tá? E não é um processo fácil, é um processo que exige muito. Eu falo para todo paciente que passa comigo, eu estou muito com você na alegria e na tristeza, porque a gente vai passar por vários períodos dessa forma, mas a gente não pode desistir, porque se seguir certinho todo o nosso planejamento, que aqui na Enjoy a gente trabalha e a gente tem uma mão muito forte no emagrecimento, é difícil não atingir o resultado. E o mais importante, emagrecer com saúde, sem riscos, sem usar remédios que vão prejudicar a sua saúde, que vão prejudicar seu físico ou que vão prejudicar até a sua profissão, seu planejamento familiar. Então eu falo que a estética, o emagrecimento, ele é uma consequência de todo o trabalho de equilíbrio saudável do corpo que a gente vai fazer. Agora eu queria que você deixasse um recado para quem está vendo esse vídeo, gostou de tudo que ouviu e quer procurar você, ou você quer deixar um recado final para ela, o que você tem a dizer? Se você é uma pessoa que já se sentiu com frustração de sair de um consultório, de achar que talvez aquele profissional ele não atendeu às suas expectativas, ele não te orientou bem, ele não aliviou seu sofrimento, procure pessoas que façam uma medicina cada vez de maior valor, uma medicina que tem uma base científica muito forte, ou seja, são profissionais respeitados, mas que consigam atingir e te dar segurança nos tratamentos mais atuais que a gente pode prover para o paciente. Aqui na Enjoy, a gente tem profissionais exatamente com essas características. Você não vai se sentir aqui em nenhum momento sem conhecimento do que está acontecendo com você, com o seu tratamento, e você vai saber exatamente a sua história de vida aqui dentro da clínica. Aqui nós criamos um ambiente com todos os profissionais, os multiprofissionais que nós temos aqui na clínica, justamente para você ter uma história de vida saudável a partir do seu tratamento. Minha função aqui, baseado na ortopedia, na medicina do esporte, na nutrologia esportiva, é dar para você mais movimento, prevenir lesões, uma longevidade em todas as suas atividades e funções do dia a dia. Fazer com que doenças crônicas que estão aparecendo cada vez mais frequente em pessoas de 40, 50 anos, a gente consiga evitar ao máximo e que você bata os 100 anos de idade, chegue no maior potencial possível e que você, atleta, consiga performar cada vez mais e de uma forma segura e benéfica para o seu organismo.